A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como vocês estão? Glória a Deus por mais um vídeo aqui no canal. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe poderosamente e ricamente. Se você entrou nesse canal, não saia, fique aqui, porque temos um assunto muito importante a tratar. Se você não se inscreveu no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal, já ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a prova do Enem. Eu fiz a prova do Enem esse ano e me assustei porque eu fiquei muito tempo sem fazer e esse ano resolvi fazer. Com a minha experiência da última vez que eu fiz, foi tudo bem, tudo tranquilo. Eu tive um choque ao fazer o Enem desse ano. E eu queria ler com meus irmãos uma questão que me impactou. Por mais que a princípio aparenta não ter nada demais, aparenta ser tranquilo, ser uma coisa de boa, mas eu quero dividir com vocês uma coisa que tem que ser dita, tem que ser falada. A prova que eu fiz foi a azul, Enem de 2023, azul, e a questão, né, diante de tantas, foram 88 questões, diante dessas, todas me intrigaram, só para deixar bem claro que todas me deixaram intrigadas. A questão de número 20 é que eu quero compartilhar aqui com vocês. O que me deixou intrigada, toda a prova foi diretamente assuntos de esquerda. Totalmente assuntos direcionados a racismo, a todas essas coisas defendidas pela esquerda. Não, de maneira nenhuma, eu não concordo com tratamentos racistas, com pessoas sofrendo com essas coisas, até porque defendo a palavra. E Cristo diz bem claro, temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, nenhuma forma de maus tratos, nenhuma forma de maltratar alguém é apoiada, não pode ser apoiada por ninguém. Então, eu quero deixar bem claro que é crime, sim, o racismo é crime, tantas outras coisas é crime, sim, claro. Mas eu estou querendo dizer que uma prova onde ela tem que ter assuntos retratados ao que os alunos estudaram o ano inteiro, o que o aluno espera, né? O candidato espera. Cair assunto de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, esse tipo de coisas que é o que estuda nas escolas, é o que estuda nos ambientes que tem história, né? Apesar de que eu já me formei há muitos anos, mas eu acredito que num ambiente como esse deveriam tratar de assuntos que tem a ver com a escola, né? Apesar de que hoje em dia as pessoas estão deturpando tanto, né? As escolas estão ficando tão perigosas para as nossas crianças, os jovens. Mas vamos ler a questão 20, que é a qual eu quero trazer para meus irmãos. E vocês vão entender porque eu ainda não li a palavra do Senhor. Vamos para a questão 20. No princípio era o verbo. Bom, você já pode entender o que eu tô querendo dizer aqui. No princípio era o verbo. A frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. Então, meus irmãos, estamos falando de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, onde retrata, traz à memória, Cristo estava desde o princípio. Ele fala sobre, literalmente, a frase, no princípio era o verbo. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém, é tão estruturante que está presente em outras religiões, para muito além das fundadas no cristianismo. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer que nós e dos outros para compreender o que isso significa. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro e o que o outro diz não é entendido por você. O que então acontece quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médico, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Agora vamos ver isso.
Se o princípio era o verbo, o fim pode ser o silenciamento, mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Como nós entendedores, leitores da palavra do Senhor, nós sabemos muito bem o que João queria dizer, o que ele escreveu, no princípio era o verbo. Aqui, eu vou colocar a fonte aqui para vocês no vídeo, para vocês poderem ver que eles tiraram de algum lugar. Pegaram a frase bíblica, uma passagem, para ser mais específica, colocaram na prova, né, uma citação de uma pessoa, dando a entender que a palavra está perdendo poder, as pessoas estão se aproveitando da palavra, o poder que ela tem sobre a palavra, e silenciando as pessoas. É como se estivesse falando que estão censurando o poder das pessoas de se expressar, né? O que essa pessoa escreveu, dando a entender crítica, dando a entender também de que foi estruturado, de que o mundo foi criado com a palavra, ao uso da palavra, a qual Deus usou, né? Haja luz, eu vi luz e tudo mais, que a gente já conhece. As opções a qual ela deu não tem nada a ver com a Bíblia. Na verdade, as opções que eles deram foi justamente um modo do que a pessoa que escreveu quer passar. Algo estrutural. Algo que não é democrático. Algo que é mais ditador. Mas isso tudo usando a palavra de Deus. Porque desde o momento que ele cita aqui o primeiro capítulo do Evangelho de João, remete à criação do mundo, assim como fez em Gênesis. Isso deixa bem claro que está falando da Bíblia. E eu leio aqui, gente, capítulo, questão 20. Mas no final eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui escrito. Mas do jeito que você falou, eu não vi problema. Eu também, de primeiro, eu li e reli. De primeiro eu não vi problema. Só que, irmãos, às vezes, vamos compreender, às vezes as coisas estão nas linhas pequenas. Está super entendido. Desde o momento que eu li aqui estrutura, algo estrutural, quer dizer que como se a gente estivesse impondo, sem poder dar a opção de outra pessoa, de que o mundo foi criado com o poder da palavra, usando a palavra, algo estrutural, dando a entender de que a religião, sabe? Dando a entender de que não tiveram opção de dar outra ideia de como foi a criação do mundo, dando a entender que com os humanos, aqui tá falando, deixando bem claro, com os humanos, nós usamos o poder da palavra, nós temos o hábito de usar a palavra. Então dá a entender que quem não usa a palavra usa violência, não é humano, né? Então a gente pode pensar um monte de coisa, abrir um monte de brechas no que a pessoa quiser pensar. Isso tudo baseado numa passagem bíblica. Então, assim, estão querendo mesmo manchar a palavra do Senhor, estão querendo mesmo usurpar da palavra. E deixar bem claro aqui, na parte que eu li de que o fim pode ser o silenciamento, dá a entender, irmãos, que o momento eles vão querer silenciar o uso da Bíblia, o uso da palavra, o uso da pregação, o uso, sabe, meus irmãos, de pregoar a palavra de Deus. Isso tudo está subentendido se você ler. O que eu posso dizer? Que em João, no Evangelho de João, está dizendo bem claro, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ninguém colocou o restante do versículo para eles entenderem de que se tratava. No princípio era o verbo. Cortaram a parte que falava que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, dando totalmente a entender que era de Jesus que estavam falando. Então, irmãos, estão tentando abafar Cristo nas vidas das pessoas. Mas uma coisa eu quero deixar aqui para a meditação dos meus irmãos. Eles podem pegar a passagem bíblica, querer deturpar, querer mudar a visão das pessoas, querer fazer elas pensarem em outra maneira. Mas um dia, ninguém vai poder dizer que não ouviu a palavra de Deus. Até na prova do Enem, não vão poder dizer que não ouviu a palavra de Deus. Não vão poder dizer que não ouviu nada. Tiveram a oportunidade de ouvir a passagem, a palavra. Porque se aqui está dizendo no princípio era o verbo, a pessoa vai querer procurar saber onde está escrito isso. Aqui está falando aonde encontrar. O Evangelho de João. Ainda faz a pessoa querer ir lá em Gênesis. O que aconteceu em Gênesis? Então, por mais que talvez a ideia deles de querer manchar, de querer fazer a pessoa querer a dúvida, alguém, eu creio que alguém teve dúvida
e falou assim, eu vou lá ler. E ela achou lá, ó, no princípio estava com Deus, o verbo era Deus. E quem é esse daí? E tá se falando de Jesus, ela vai querer procurar saber. Então, sem querer, ele evangelizou. Ele evangelizou o Enem, a prova do Enem, evangelizou muitos jovens. Eu creio que algum jovem teve dúvidas sobre essa passagem e procurou saber. E eu creio, em nome de Jesus, que a palavra de Deus não veio para trazer confusão. Na verdade, ela veio para trazer esclarecimento. A pessoa que escreveu esse texto aí, essa citação, que ia trazer dúvida para a mente das pessoas e quem selecionou as questões, quem fez as questões, também queria trazer isso, eu creio que seria ela com Deus. Mas que a mensagem de Deus, sem eles saberem, foi pregoada de certa maneira, foi. Porque no princípio era o verbo. Glória a Deus, meus irmãos. Eu não li a palavra de Deus, mas eu trouxe aqui 1 João, capítulo 1, versículo 1. Para vocês entenderem que o mundo realmente está acabando e Jesus está voltando. Que até numa prova colocaram a passagem bíblica para deixar bem claro. Estão sendo sim alcançados pela palavra, porque estão lá remoendo. Para fazer citações críticas sobre a palavra de Deus é porque a palavra está chegando lá. É porque a palavra de Deus está chegando até eles. Glória a Deus. Se você chegou até aqui, Deus te abençoe poderosamente. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal, já ativa o sininho, deixe seu like, compartilhe para outras pessoas também terem noção do que aconteceu na prova do Enem. Aqui embaixo no vídeo tem o link das minhas redes sociais, a do Instagram, a do TikTok, a do Trends, a do Facebook, a do Twitter, do canal do WhatsApp, me segue lá. Me ouça também no Spotify, meus irmãos. Este vídeo também estará lá para os meus irmãos ouvirem no Spotify. Deus te abençoe poderosamente, meus irmãos. Fico na paz de Jesus e até o próximo vídeo.